estamos iniciando nosso curso online deste sábado, nesse mês de março, com o objetivo principal de estar discutindo sobre micronutrientes, né? Nós vamos dando a saga com relação à nutrição de plantas, onde nós iniciamos nosso processo todo lá em janeiro, falando da parte de correção do solo, os conceitos de correção do solo, as bases para nós fazermos uma boa correção do solo, até em consonância a nossa escada da alta produtividade, em que nós colocamos como primeiro passo esse equilíbrio químico e físico do solo. Então, nós tivemos essa discussão toda junto com a parte de sistema de produção. No nosso último encontro aqui, nós estávamos falando sobre os macronutrientes, né, falando dos 6 macronutrientes que nós temos e a importância de cada um, né, do cálcio, do magnésio, do potássio, fósforo, enxofre e nitrogênio. E com isso nós precisamos fazer esse fechamento dessa base de conceitos nutricionais falando sobre os micronutrientes. Então a ideia hoje a gente está discutindo micronutriente por micronutriente, colocando a importância que cada um deles tem nas plantas de forma geral. Lembrando que o objetivo de hoje não é estar discutindo especificamente uma cultura, eu posso até dar alguns exemplos aqui, mas nós vamos estar falando de forma generalizada sobre os nutrientes, cada um desses nutrientes, o que a gente busca em termos de solo, de planta e principalmente nós entendermos melhor o funcionamento de cada um. Lembrando que toda essa parte nutricional a gente já vem trabalhando há muito tempo. Se nós olharmos esses últimos 18 anos, nos últimos 15 anos desses 18, nós temos obtido ótimos resultados com a utilização de determinados micronutrientes. Então, eu gostaria de contar essa história porque há 15 anos atrás se falava muito, né, água de batata, água suja, se fazia essas aplicações, mas muitas vezes se via os resultados, principalmente com produtos que tinham um complexo de nutrientes. E nesses 15 anos, nós fomos então colocando um pouquinho mais adequadamente de acordo com a necessidade que a planta tem, estudando cada um dos nutrientes, fazendo aplicação individualmente para entender em termos de fontes de cada um deles, qual a quantidade, momento de aplicação, todas as interações que acabam acontecendo. E é óbvio que a partir do momento que nós vamos aumentando nossa régua de produtividade, a consequência é que os micronutrientes têm uma necessidade maior também na nossa vida, né? Então aqui eu vou falar de todos os micronutrientes, mas eu quero fazer um apelo maior a 4 deles, que é molibdênio, boro, zinco e manganês. Esses 4 micronutrientes hoje, eles têm uma carga necessária maior do que todos os outros. Nós temos uma necessidade muito maior desses 4 micronutrientes. Então vamos para a nossa apresentação, para nós começarmos a discutir cada um desses elementos, para a gente poder entender a importância que cada um deles tem dentro do sistema de produção. Muito bem. O primeiro que eu gostaria de discutir é com relação a molibdênio. Por que eu venho na sequência e o primeiro é molibdênio? Vamos lembrar que a última discussão que nós tivemos sobre macronutrientes, o último macronutriente discutido foi sobre nitrogênio. E eu falei ainda naquela oportunidade de que a importância que o nitrogênio tem em todas as culturas e de ser o nutriente, depois de hidrogênio e carbono, que a própria planta absorve, a gente não precisa dar, a partir do ar, carbono, oxigênio e hidrogênio são os 3 nutrientes que a planta faz essa absorção através do CO2 do ar, através da água. Dentre os macronutrientes, o nitrogênio, então, é a sequência de maior quantidade, em que a planta necessita absorver isso do solo, precisa estar disponível para essa planta, mas muitas vezes essa planta, principalmente a nível de Brasil, absorve o nitrogênio na forma de nitrato. E esse nitrato, o NO3-2, faz com que nós tenhamos aí uma
uma certa, uma certa condição na raiz em que ele se torna um elemento tóxico. Então, para que ele não se torne esse elemento tóxico, ele precisa acontecer uma transformação. Esse nitrato, primeiramente nitrito, e depois lá no vacúolo, então, esse nitrito, então, se torna amônio. E aí o amônio vai se transformar em aminoácidos, a planta fabrica as proteínas e o processo acontece normalmente. Quando a planta absorve direto o amônio, NH4+, então é transformado diretamente para aminoácido. No caso do nitrato, para essa transformação de nitrato em nitrito, com o auxílio da enzima nitrato redutase, existe uma chave para que esse processo aconteça. Só acontece com a presença do molibdênio. Então, o molibdênio é o grande assimilador de nitrato por parte da planta. Então, o exemplo que eu tenho dado muito é que é comum a gente utilizar em diferentes culturas, seja cereais de inverno, próprio milho, pastagens, também com relação a algodão, por exemplo, que tem uma grande demanda de nitrogênio, nós colocarmos grandes cargas de nitrogênio nesse solo. Só que esse nitrogênio tende a, tendo umidade e temperatura mais alta, transformar esse nitrogênio, então, primeiramente em amônio e depois em nitrato no solo. Esse processo de amônio para nitrato, ele demora, se a temperatura estiver acima de 20 graus, em 72 horas tudo é transformado. Tendo umidade e temperatura acima de 20 graus, 100% do nitrato, do amônio se transforma em nitrato. Então, quando nós temos um solo mais quente, que é o caso do Brasil, que nós estamos num solo, numa região de clima tropical, e a nível de sul do Brasil nós não temos um clima temperado, de frio, nós temos uma temperatura quase amena, então é quase um subtropical. Então, nessas condições, nós também temos essa transformação. Portanto, a planta, qualquer planta que necessita absorver nitrogênio, acaba absorvendo muito mais esse nitrogênio na forma de nitrato. Diferente do que os argentinos, que é muito mais frio o solo, diferente dos americanos, que tem um solo também mais frio, muitas vezes não chega nem a 20 graus a temperatura do solo. O que quer dizer nessas regiões? Nessas regiões não existe essa transformação de amônio para nitrato, portanto, a disponibilidade para essas plantas é muito mais na forma de amônio, e amônio sendo absorvido pela planta não precisa fazer transformação nenhuma, vai direto para a formação de aminoácido. Nos nossos solos, temperatura alta, umidade que disponibiliza então maior quantidade de nitrato para essa condição, nós precisamos então do molibdênio para isso. Por isso que molibdênio é a nível de clima tropical, é a nível de Brasil, é a nível de Paraguai, de Bolívia, de Colômbia, nesses países que têm essa produção. Então, por isso que ele se torna tão importante para nós, né, do que para esses outros países. Tanto que a gente vai para os Estados Unidos, vai para a Argentina, a gente não vê muitos trabalhos com molibdênio, e quando vê algum trabalho de molibdênio, observa-se que não teve seu efeito, não tem efeito positivo, porque as condições deles são diferenciadas. Então, olha como nós precisamos entender um pouquinho mais, né, e aprofundar a importância que se tem. Vamos lembrar que o molibdênio, ele é móvel na planta, ele é móvel no floema, né? Vamos lembrar que quando a gente fala de mobilidade dentro da planta, a mobilidade sempre é via floema, porque via xilema todos os nutrientes são móveis, ou seja, a planta absorve via raiz e leva para qualquer parte da planta. A questão toda é via floema, se tem condições da folha velha sair esse nutriente e ir para a folha nova. E o molibdênio tem essa possibilidade sim, ele é muito móvel. Então, a partir dessa informação também, nos dá uma tranquilidade de lembrar que nós podemos fazer aplicações de molibdênio via foliar, que esse molibdênio vai ser absorvido via folha e vai ser translocado, sem problema nenhum. Outra informação importante, vamos recordar que nós discutimos até lá no mês de fevereiro.
De todos os nutrientes, só tem 2 nutrientes que não são absorvidos via folha, que é o caso do cálcio e do cobalto, tá? Cobalto e cálcio, eles não têm capacidade sozinhos de entrar para dentro da planta. Então, esses 2 a gente precisa colocar mais disponíveis nas raízes. E todas aquelas aplicações via foliar que foram feitas desses nutrientes, vai então ser lavado para chegar até a raiz para ser absorvido. Por que eu comentei isso? Porque depois que nós falamos do cobalto, o cobalto tem um efeito que precisa estar no solo, né? É importante estar no tratamento de semente em áreas novas. No caso do molibdênio, não tem essa necessidade de estar no solo, porque nós podemos estar aportando via folha. Apesar disso, nós podemos já ter alguns teores desejáveis no solo. A gente já fez alguns trabalhos, né, nesses últimos anos, tentando buscar quais seriam os teores desejados de molibdênio no solo para a gente dizer que nós temos um bom teto produtivo. A gente tem observado que 1 miligrama por decímetro cúbico seria a quantidade no solo bem tranquilo para nós fazermos essas aplicações, principalmente via foliar, sem depender de absorção de raízes. Talvez para muitos essa informação seja nova, para o pessoal nosso dos grupos já há mais tempo a gente já tem comentado sobre isso, né? E talvez muitos se espantem, tá? Na análise não vem a quantidade de molibdênio, e realmente não vem, até porque custa caro, nós precisamos fazer o pedido para que entre a questão do molibdênio, mas tem alguns laboratórios que já começaram a fazer, né, que é o caso da Ibra, por exemplo, em São Paulo, que já vem na análise já a quantidade de molibdênio presente no solo. Então, a gente vai ver que isso, com o transcorrer do tempo, vai começar a ficar muito mais nítido e vai ser rotineiro nós termos essa informação também. Vamos lembrar que o molibdênio, a forma de absorção e a forma de assimilação é na forma de MoO4-2, que é uma carga negativa. E por isso que o molibdênio no solo acaba sendo, então, lixiviável e perdido. Então, nós temos perdas devido à questão de lixiviação, né? A água acaba levando, como isso vai acontecer com boro, como acontece com enxofre. Então, todos aqueles cargas negativas têm uma facilidade muito grande de percolar no solo e então o molibdênio também é um desses elementos que nós temos grande perda. Em termos de funções, a gente vai ver, né, essa principal função que eu comentei antes, que é justamente ser o cofator enzimático nesse processo de passagem de nitrato para nitrito. Então, por isso que ele mexe diretamente com a condição de formação de aminoácidos. Faltando o molibdênio, a planta pode até absorver nitrogênio, se for na forma de nitrato, mas esse nitrato vai ser tóxico. Então, a planta tem que fazer essa transformação maior. Se o molibdênio está diretamente ligado à assimilação do nitrogênio, e nitrogênio vai estar diretamente ligado a aminoácidos, formação de clorofila e tudo mais, qual que é o sintoma de deficiência? É uma folha menor e amarelada, como se fosse o sintoma de deficiência de nitrogênio, que está diretamente ligado aos componentes do nitrogênio que são formados a partir desse momento. Como eu falei naquele último curso nosso sobre os macronutrientes, eu coloco aqui para vocês alguns exemplos de marcha de absorção, mas eu não vou entrar em detalhes, porque nós vamos deixar para entrar nesses detalhes lá na cultura da soja. São marchas de absorções que nós realizamos nesses últimos anos em áreas de alta produtividade, na cultura da soja, para a gente observar aonde que se encontram esses nutrientes nas plantas durante todo o ciclo. E a gente observa muito bem nesse gráfico que a maior parte está nas folhas, né? As folhas e está justamente para esse processo, né? E olha a quantidade que a gente observa nas raízes. Por isso que é importante essa... Claro que a raiz a gente tem que sempre botar botar uma vírgula aqui, né? Porque nós podemos ter muita contaminação, mas a gente observa muito que o grande percentual do molibdênio estão nas raízes comparado com outros nutrientes.
E é justamente para que aconteça esse processo de transformação também na planta com relação ao nitrogênio. Aqui só um exemplo de trabalho na cultura da soja com molibdênio. A gente tem trabalhado com molibdênio em todas as culturas. Esse aqui foram os trabalhos de 2017, onde a gente fechou um ciclo com relação às marchas de absorções e corroborando com aquilo que a gente já vinha fazendo, que é em termos de doses aplicadas e momento de aplicação. É sempre importante, o quanto mais cedo a gente fazer a aplicação de molibdênio, melhor, justamente para esse melhor aproveitamento do nitrogênio. Temos aí extração e exportação, temos teores nas folhas. Eu chamo a atenção com relação ao molibdênio, que nem eu falei, Estados Unidos não trabalha com molibdênio porque não precisa, a Argentina não trabalha porque não precisa. E se a gente olhar em termos de tabelas para fazer correção de molibdênio, necessidade pela planta, a gente não vai encontrar. Teores nas folhas. Qual o teor desejado de molibdênio nas folhas? Nós não temos isso. Nós já desde 2014, nos trabalhos a partir de 2014, nós começamos a criar então essa tabela aqui que coloca qual seria o teor desejado de molibdênio nas folhas de soja. Tem os trabalhos também realizados com a cultura do milho. Então a gente já tem esses dados mais para a nossa realidade, principalmente do sul do Brasil, mas que a gente tem utilizado também no centro-oeste. Claro que isso precisa de uma calibração cada vez maior, mas esse aqui é o que eu chamo de primeira aproximação sobre esses dados, para nós termos pelo menos um norte a respeito do molibdênio. Com relação ao molibdênio, em termos de aplicação, a gente tem observado de que a cultura da soja, a cultura do feijão, essas leguminosas tropicais, que fazem esse processo de absorção e transformação também, não só a questão do rizóbio, porque o rizóbio também tem necessidade de molibdênio para fazer a transformação do nitrogênio, mas essas têm as maiores necessidades. Mas a gente tem tido ótimos resultados com gramíneas também. Então a gente tem posicionado de que forma? Trabalhar na cultura da soja e do feijão em torno de 8 a 10 gramas de molibdênio por tonelada de grão que nós temos a meta de atingir. E no caso de milho, nós temos trabalhado aí de 20 a 40 gramas. Em torno de 9 toneladas nós estamos falando de 20 gramas, em torno de 12 toneladas 30, em torno de 15 toneladas nós já estamos indo para 40 gramas de molibdênio por hectare. Trigo, nós estamos trabalhando ao redor de 20 gramas por hectare na fase de perfilhamento. No caso do milho, sempre fazendo essa aplicação desse molibdênio antes da aplicação da ureia, do nitrogênio que nós vamos estar, a fonte de nitrogênio que for trabalhada, independente da fonte. Por que sempre trabalhar, no caso de gramíneas, que a gente vai estar entrando com nitrogênio de cobertura, por que trabalhar antes o molibdênio? Porque nós vamos ter, então, nós temos que chegar o nitrogênio ali, ser absorvido e ser transformado para que aconteça essa assimilação rapidamente. Então o molibdênio já precisa estar presente na planta para que isso aconteça. Então esse é o processo que a gente acaba fazendo, independente das plantas, e a gente tem tido ótimos resultados com aplicações nessas gramíneas, até o resultado, em termos percentuais, maior até do que na própria soja. Porque a demanda que tem de nitrogênio nessas outras culturas também é muito alta, depende de nitrogênio externo, então nós precisamos fazer essa reposição. Então, molibdênio para mim não é só soja, é feijão, é cereais de inverno, é milho, hoje tem trabalhos em cana-de-açúcar, tem trabalhos em algodão, algodão sendo trabalhado aí em torno de 100 gramas por hectare, tem trabalhos mostrando em torno de 50 a 80 gramas na cana-de-açúcar, tendo resultados muito positivos, com retorno econômico muito interessante. Então, por isso, voltando à situação, por isso eu coloco o molibdênio como nosso principal micronutriente, principalmente nessa ajuda que se faz com um grande macronutriente que é o nitrogênio, para favorecer essa assimilação, para melhorar todas as condições de formação de aminoácidos e todos os compostos que vão vir posteriormente. Tá ok? Então, assim,
aqui tem vários trabalhos com isso aí, depois vocês podem estar vendo um pouquinho mais sobre isso com relação ao molibdênio, principalmente na cultura da soja, que eu coloco aí, e depois nos materiais que vocês podem olhar lá do trigo, do milho, vocês vão ver que também tem muitos trabalhos realizados e estão disponíveis isso para vocês. Segundo micronutriente que eu quero comentar, manganês. Manganês, tá? E manganês, a importância que a gente precisa dar sobre cada um dos nutrientes é não achar. Nós não podemos achar que um micronutriente a gente precisa aplicar ou não. Eu acho que precisa, eu acho que não precisa. Se eu fosse o produtor, eu não aplicaria. Tá, mas com que base que tu pode falar alguma informação desse tipo? Então, nós temos aqui, o que a gente tem trabalhado sempre nesses anos todos é ter parâmetros de utilização. Não é uso indiscriminado de qualquer tipo de micronutriente, mas sim nós temos parâmetros e ter conhecimento sobre o que está sendo falado. A gente não fala aqui de boca, a gente vai falar sobre justamente aquilo que a gente tem feito de ensaios e principalmente colocando a campo para ver esses resultados mais adequadamente. E o manganês é um desses, né? Um dos elementos, aí, um dos parâmetros que eu tenho trabalhado muito forte é que nós tenhamos pelo menos 5 miligramas por decímetro cúbico no solo, para dizer que nós não precisamos fazer aporte nutricional nas culturas que nós estamos implementando. E lembrar que ele é pouco móvel no floema. Então, se a gente faz uma aplicação via foliar, não quer dizer que todas as folhas vão ficar nutridas, né? Então, sempre é interessante, quando um elemento é pouco móvel ou imóvel, nós aumentarmos o número de aplicações. Então, nós pegarmos sempre aquela dose que for determinada e dividir essa dose em mais do que uma aplicação nos momentos mais necessários por parte da planta. E o manganês é um desses elementos, né? O manganês está diretamente ligado a transformações do nitrogênio, principalmente nas folhas. Então, se daqui a pouco, no caso da soja, eu tenho absorção de nitrogênio tranquilamente, a planta agrega os nitrogênios na forma de ureídeos, leva até as folhas. Para sair desses ureídeos e se transformar em aminoácido, proteína, clorofila, etc., precisa do manganês para que esse processo aconteça. Então, aquilo que eu comentei antes, não adianta eu só ter nitrogênio disponível, a planta absorver, transformar e tudo mais, só que se chega na folha e não existe essa transformação mais adequada. Isso principalmente na cultura da soja. E em todas as culturas, nós podemos ter deficiência de manganês quando está abaixo de 5 miligramas por decímetro cúbico. E um desses fatores com relação ao manganês é justamente o glifosato, né? Nós temos aí trabalhos que já foram, não é de hoje, nós já temos quase 15 anos desses trabalhos, demonstrando que a aplicação de glifosato, né, nas culturas que são resistentes a glifosato, portanto, existe aí um processo. E a gente pode entender esse processo, né, quando a gente enxerga esse tipo de sintoma, que é a deficiência de nitrogênio, né? Essa foto da direita eu tirei no Paraná, um dia após ser aplicado o glifosato, e um glifosato sem o manganês junto. Enquanto uma área do lado, com o manganês junto com o glifosato, não tinha deficiência nenhuma. O que acontece, né? E aí vem o conhecimento, né? Não achismo, como alguns professores por aí estão falando, né? De que manganês não precisa na cultura da soja, né? Nós precisamos entender e ter o conhecimento sobre a cultura. Quem nos explicou muito bem isso foi Don Huber, né, um pesquisador americano, em que fez vários trabalhos. Esse aqui, inclusive, é o trabalho dele na esquerda, mostrando aí o que acontece no amarelecimento, né, o que acontece nos Estados Unidos, né. O pessoal até trouxe um falatório, né, o tal do yellow flash. Na verdade, yellow flash nos Estados Unidos é deficiência de ferro, né, não é a deficiência de manganês. Então, o pessoal até procurou trabalhar com essa mesma nomenclatura, mas são duas coisas totalmente diferentes. E nesse caso, o que o Don Huber nos explica e como que funciona, infelizmente, essa falta de manganês para a planta? Quando a gente aplica o glifosato na cultura da soja, a soja absorve esse glifosato.
E como a planta de soja possui genes que quebram esse glifosato, nessa quebra ele não vai agir matando a planta, que é o que a gente quer, por isso é soja RR. E transforma esse glifosato em pequenas substâncias, que também não são nutricionais, e a planta tem que jogar fora essas substâncias. Essas substâncias vão descer via floema até as raízes, e as raízes então vão exudar essas substâncias no solo. E são esses compostos secundários do glifosato, que foram então expelidos pela planta no solo, que vão modificar o ambiente microbiológico. Que na direita, nessa tabela, a gente observa que quando se utilizou glifosato, nós diminuímos a quantidade de micro-organismos que reduzem o manganês do solo de mais 4 para mais 3. E aumentaram os micro-organismos que oxidaram esse manganês, que transformaram o manganês que estava na forma de mais 2 no solo, que é a forma que a planta absorve, transformaram em mais 3 e mais 4, em formas que a planta não tem capacidade de absorver. Então, por isso que a análise de solo não serve como total base para a nossa aplicação de manganês. Porque eu posso ter uma grande quantidade de manganês no solo, mas as nossas aplicações, nesse caso, o glifosato, e quanto maior a dose, pior, nós vamos estar interferindo negativamente, então, nessa microfauna, favorecendo com que aquele manganês que pudesse estar disponível, ele seja transformado em uma forma que a planta não consegue absorver. Por isso que já tem esses trabalhos demonstraram que esse fator, normalmente, ele é temporário. Se fala entre 10 e 20 dias, né? Entre 10 e 20 dias, depois volta ao normal. Então, por isso que se é para utilizar manganês, tem que ser utilizado junto com o glifosato, para que esse período não se perca. Não é fazer a aplicação de manganês uma semana depois do glifosato ou depois, não, tem que ser junto. Então, para ser junto, nessa configuração toda, nós precisamos de um produto compatível com o glifosato, que hoje nós temos já no mercado, né? No passado só se trabalhava com sais, hoje já tem produtos muito bem compatíveis. Nós precisamos olhar a dose do glifosato que está sendo aplicado. Vai depender o estágio da cultura, porque quanto maior a área foliar, maior vai ser a absorção de glifosato. Então, por exemplo, se eu faço a aplicação de 4 litros de glifosato por hectare e eu já estou em V4, eu vou ter uma absorção. Daqui a pouco, se eu faço os mesmos 4 litros de glifosato, uma planta que tem 2 trifólios, a absorção é muito menor. Então, a quantidade que acaba expelindo, chegando no solo, é muito menor. Então, quanto mais velha essa soja, quanto mais tempo eu levo para fazer a aplicação de glifosato, quanto maior a dose, maior vai ser a interferência do manganês em conjunto. Por isso que não é fácil fechar essa condição aí, tá? Porque nós temos aí muitos fatores e é devido a esses fatores que eu sou favorável, sim, a colocar manganês junto com o glifosato, um produto compatível, de preferência quelatizado ou protegido com substâncias orgânicas, para a gente poder ter, então, um resultado mais adequado. E mais do que isso, a gente precisa saber qual que é a situação com relação à função desse manganês, né? Por que o manganês é essencial pela planta? Né? Esses trabalhos do Púrcio de 18 anos atrás nós estamos falando, que foi identificado por que o manganês é essencial na cultura da soja. E ele demonstra claramente, né? Até o Púrcio é um pesquisador de fixação biológica de nitrogênio, então, na verdade, tudo começou no final da década de 90, lá nos Estados Unidos, com a entrada da soja RR, que ele começou a observar que existiam muitas mortes de risóbio e devido a essa morte de risóbio, ele foi estudar um pouquinho mais por que isso estava acontecendo. E ele observou que, para que o processo todo do nitrogênio aconteça, né, claro que a fixação biológica vai estar sempre acontecendo, a planta continua fornecendo água, açúcares e aminoácidos para o risóbio. Em contrapartida, o risóbio vai retirar nitrogênio do ar, o N2, transformar em amônio, vai entregar para as raízes da soja esse amônio.
Nas raízes, a soja, então, compacta esses nitrogênios na forma de ureídeos, que é a forma que vai, então, transportar esse nitrogênio até as folhas. Chegando às folhas, o ureídeo precisa ser quebrado, porque ele não vai servir mais para nada, ele só serve para esse transporte. Essa primeira quebra, existe a necessidade, então, do manganês nesse processo para que haja a formação de ureia, que essa ureia vai se transformar em amônio, amônio é aminoácido, proteína e assim por diante. Então, essa é a função do manganês, fazer essa transformação. Quando a planta não absorve manganês, devido àquele efeito que eu mostrei para vocês do glifosato, falta manganês na folha, acumula ureídeo. E esse acúmulo de ureídeo faz com que a planta avise para o rizóbio, olha, para de me fornecer nitrogênio, porque eu estou cheio, eu não estou conseguindo processar, e eu vou ter que parar de fornecer água, açúcares e aminoácidos também. E aí, se o rizóbio perder essa alimentação, durante 7 dias acaba acontecendo a morte, que é essa morte que o Purcell observava lá com as aplicações de glifosato. Então, pessoal, nós estamos com tantos fatores envolvendo aqui o manganês com o rizóbio, que a gente observa claramente que, a partir dos trabalhos que a gente faz, a gente tem incrementos de produtividade. Então, a gente tem trabalhado muito mais o manganês sempre que a gente vai aplicar glifosato, independente da cultura, mas em especial atenção à cultura da soja, numa quantidade muito menor que era no passado. Se nós olharmos há 15 anos atrás, quando nós começamos, um pouco menos, 13 anos atrás, quando nós começamos com esses trabalhos e posicionar doses, muita gente trabalhava com 400 gramas de manganês por hectare, depois a gente veio para 200, 150. Hoje nós temos fontes quelatizadas, principalmente com proteção orgânica, né, com ácidos orgânicos, aminoácidos, que eu não tenho medo de estar trabalhando junto com o glifosato com 50 gramas de manganês. Então, protegido, que não vai ter interferência do glifosato, vai agir diretamente na planta e nós vamos ter resultados positivos. Eu tenho certeza que essas áreas que nós estamos agora colhendo, né, de 90 sacos, 100 sacos, 120, 130 sacos por hectare, nós temos uma boa parcela com relação a esse manganês. Tá? Esse manganês que nós estamos realizando essa aplicação. Outro detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção com relação ao manganês, para mostrar para todos aí que cada situação é uma situação diferente. Como eu falei antes, se eu tenho acima de 5 miligramas, eu estou mais tranquilo. Se eu tenho abaixo de 5, eu preciso de qualquer jeito colocar manganês em uma quantidade muito maior do que essas 50 gramas que eu estou falando aí. Mas qual que é a ocorrência? Que tipo de manejo a gente tem observado nesses últimos anos todos? O produtor trabalhando muito calcário em superfície, que é o processo que vem acontecendo no plantio direto nesses últimos 25 anos praticamente, 25 a 30 anos. Tem gente há 40 anos que já está no calcário em superfície. Esses anos todos fez com que a camada superficial aumentasse o pH. E a partir do momento que essa camada superficial tem um pH acima de 6,5, nós já temos deficiência de manganês, porque também o manganês, com o pH mais alto, se transforma em mais 3 e mais 4. Ah, mas lá embaixo eu tenho um pH mais baixo. Quando as raízes chegarem lá, eu posso, então, não ter essa necessidade. Então, a minha preocupação sempre está na formação das primeiras raízes, nas fases iniciais. E aí eu vou voltar para um outro fator. Qual que é o grande objetivo que eu tenho com relação ao nosso ciclo precoce de soja, com o nosso tipo de cultivares que nós temos, graus de maturação, época de semeadura? Nós temos uma época que vai florescer essa soja de acordo com o número de horas-luz. E eu tenho um período vegetativo que o meu objetivo é colocação de um maior número de axilas possível nessa planta, para que quando chegue no florescimento eu possa então fazer com que eu tenha um potencial maior de formação de vagens posteriormente. Se eu tiver poucas axilas no florescimento, a minha produtividade é mais baixa. Então, o que eu quero dessa planta? Que ela germine e se desenvolva o mais rápido possível. Se tiver algum fator que faz com que haja uma lentidão nessa formação de novas axilas, nós temos aí um prejuízo na formação
das vagens posteriormente lá. Então, a presença do manganês faz com que essa formação de raiz, a parte nutricional, principalmente do nitrogênio, aconteça normalmente, tá? Então, aqui eu coloco. E por que eu coloco lá, né, que a gente conversou lá em janeiro? Por que fazer a amostragem da camada de 0 a 5 centímetros? Porque se eu tiver 0 a 5 centímetros, pH acima de 6,5, eu preciso estar colocando micronutrientes disponíveis para essa planta. Seja colocando no sol, seja no tratamento de semente, seja numa aplicação foliar muito cedo, para que essa planta não perca tempo de desenvolvimento inicial. Tá? A mesma coisa aqui, eu não vou comentar sobre a questão da marcha de absorção, a maior quantidade de manganês estão nas folhas mesmo, né? Justamente é onde vai ser feita essa transformação toda, a importância, né, os trabalhos todos que a gente vem fazendo nesses últimos anos, e a questão de posicionamento, aqui mais um posicionamento em relação à soja, que nem eu falei antes para vocês, eu vou deixar para a gente discutir mais focado na cultura da soja, quando nós discutirmos a parte nutricional da soja mais específico. Meu objetivo é dar esse panorama de cada um dos nutrientes. O terceiro micronutriente que eu gostaria de conversar com vocês hoje é com relação ao boro, né? O boro talvez eu pudesse estar colocando até como o primeiro nessa nossa discussão, ou poderia estar vindo até depois do molibdênio, né? Já que eu coloquei o molibdênio na sequência pós-nitrogênio, que um vai auxiliar o outro, talvez eu pudesse estar colocando o boro aí logo em seguida do molibdênio. Mas o boro tem uma característica muito interessante, né? Nós precisamos observar com relação ao boro o que a gente tem observado nesses últimos 13 anos. E aqui contando um pouquinho a minha história com boro, eu acho que é interessante para a gente poder identificar os porquês de alguns fatores que a gente acaba posicionando mais adequadamente. A gente via lá no início, lá em 2001, 2002, 2003, 2004, a gente chegava a ver aplicações de boro, né? Principalmente naquela época tinha cálcio e boro, né? O CAB, o famoso CAB, sendo aplicados e nós tínhamos alguns resultados interessantes, positivos, né? Muitas vezes mais empíricos do que reais, né? Até porque vários trabalhos científicos, o pessoal fazendo parcelinhas e tal, não observando grandes resultados, até porque aqui vem uma grande crítica que eu faço aos trabalhos científicos, né, ditos científicos, né, que muitas vezes não são tão científicos assim, até porque nós temos um fator de erro, é que hoje a base desses trabalhos são concluídos por comparação de médias, né? Por Tukey, por Duncan, por Scott Knott, tem vários fatores que comparam essas médias para ver se existe diferença estatística ou não. Eu faço minha crítica com relação a essas avaliações porque sempre se trabalha com 5% de erro. E esse 5% de erro, nas condições que nós temos hoje para fazer uma parcela, a gente tem muito mais do que 5% de erro. Tá? A gente tem 20%, 30% de erro, porque depende da adubação que é feita, da população de plantas, das aplicações que são feitas, então nós temos um erro muito maior do que isso. Então, ou a gente faz essa comparação de médias trabalhando com um erro maior do que 5%, que normalmente vai acontecer, ou senão não vale a pena a gente estar fazendo comparação de médias. E aí vem uma outra análise estatística que é muito utilizada na área de medicina. Medicina, área da saúde, que cuida da nossa saúde. Vocês acham que eles trabalham Scott Knott, Duncan, Tukey? Muito, muito pouco. Que tipo de informação estatística está ligada à saúde? É frequência. Então a gente sempre escuta, né? Nós temos aí, a doença X pode acontecer em uma pessoa a cada 1 milhão de pessoas. Ou transmissão de determinado vírus que pode estar acontecendo de 1 para cada 100 mil habitantes. Então isso é frequência. Que aqui está a minha grande crítica, que na agricultura nós temos que trabalhar cada vez mais com frequência. E para ter frequência, tu não pode ter uma estação experimental, tu precisa ter campos comerciais para você aplicar isso e observar cada vez mais. Por isso a gente não pode concluir com um único trabalho, não se tem essa condição de fazer isso concretamente. Nós precisamos de vários trabalhos, diferentes anos, diferentes condições,
Não só ficar nas parcelinhas e ir para campo, que é o que a gente tem feito muito, né? Aquilo que eu já comentei com vocês, que lá em 2006, quando eu botei a estação experimental, eu achava que, bom, ia fazer os trabalhos dentro da estação, ia responder todas as perguntas e está tudo certo. Ledo engano, a gente criou muito mais perguntas do que respostas até, e a gente só foi começar a ter mais respostas quando a gente pegava aquela informação e jogava a nível comercial no produtor e comparava em diferentes situações e começava a ver correlações, né? Então aí a gente precisa estar para o campo, a gente precisa estar observando o que está acontecendo, vendo os resultados e vendo frequência, né? Quando a gente coloca a frequência, a gente tem uma grande frequência de aumento de produtividade com uma determinada tecnologia, isso mostra que nós temos aí o resultado que nós queremos obter. É isso que eu comento sobre a questão do manganês, que, né, é um experimentozinho, né, como também a questão do boro, esse posicionamento que a gente acaba fazendo. Então, sobre o boro, né, a gente vai ver que a mobilidade dele é imóvel no floema, tá? Então a gente pode lembrar que o boro é absorvido via folha, entra para dentro da folha, só que ele vai ser movimentado somente via xilema. Então ele vai para a ponta das folhas. Ele não vai ser móvel de uma folha velha para folha nova, tá? Sozinho. Apesar que hoje, né, depois de muito tempo, já tem 10 anos de trabalhos, eu mesmo em 2010, 2011, 2012 fiz vários trabalhos e hoje para mim está muito concreto. Existem substâncias que têm a capacidade de mobilizar o boro, fazendo com que ele seja imóvel também, e principalmente aquelas substâncias que são os glicóis, né? Esses glicóis aí, como sorbitol, manitol, que possuem, por exemplo, estão nas rosáceas, né, na maçã, pereira, etc., elas têm a capacidade de fazerem essa translocação. E hoje já tem produtos no mercado com essa substância que também podem fazer com que o boro seja absorvido. Se eu aplicar somente um ácido bórico na folha, vai ser absorvido, não vai ser translocado, né? Então, é essa a grande diferença. Outra informação importante, qual que é o teor desejável que a gente tem buscado no solo? Tem buscado aí pelo menos 1 miligrama por decímetro cúbico. A gente viu que aquelas áreas lá atrás, há mais de 10 anos, aquelas áreas que estavam chegando a 1 miligrama ou acima de 1 miligrama, nós tínhamos tetos produtivos mais altos. Eu fico muito feliz que há 2 anos atrás, o pessoal do SESB observou que as áreas de alto teto produtivo tinham boro entre 1 e 1,2 miligramas por decímetro cúbico. Então a gente viu isso aí há 13 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar mais forte com o boro, a gente observou claramente que o boro é um dos fatores que precisa estar disponível, sim, no solo, para nós termos, então, o resultado mais adequado. A forma que o boro é absorvido é na forma de H3BO3, é a mesma forma de abstimulação, apesar que pode ser absorvido também na forma de H2BO3- e HBO3-2. Ele também é absorvido nessas formas, tá? Então, ele tem carga negativa. Essa é o grande detalhe, porque que a gente não consegue acumular em grande quantidade, porque existe essa lixiviação, e acontecendo essa lixiviação, então, nós perdemos. O boro é arrastado junto com a água. Aonde que o boro consegue se ligar, consegue ficar um pouquinho mais preso, né? Ou levemente preso? Matéria orgânica. Então, por isso a gente vai enxergar maiores níveis de boro, quanto maiores são os níveis de matéria orgânica nesse solo. Quais são as funções do boro? Eu vou colocar aqui 2 principais funções. Primeira delas é toda a formação de uma nova célula, existe a formação de uma base nitrogenada chamada uracila, a partir do RNA mensageiro, que essa uracila precisa estar presente, né, no RNA mensageiro para uma boa formação da célula. E a uracila é formada com o boro está presente dentro dessa uracila. Então, quando falta boro, não existe uma boa formação das células, e aí existem aqueles fenômenos que a gente observa de enrugamento, fazendo com que a planta fique, então, deformada devido a essa má formação, principalmente as folhas, né? Independente da cultura. Agora,
Como ele está diretamente ligado a todos os pontos de crescimento, não só das folhas, mas também do ponto de crescimento meristemático apical, lateral, das raízes. Então, se falta boro, eu tenho pouca formação de raízes. Se eu tenho pouco boro, eu tenho má formação da planta como um todo. Então, aí que criam os desequilíbrios para essa planta. Segunda grande função do boro. O boro é o grande caminhão que transporta açúcares das folhas, onde é formado esses açúcares a partir da fotossíntese, e leva até os órgãos de reserva, até armazenamento, que são os grãos. Então esse transporte, né, que muitos acreditam que é o potássio que faz isso, não é verdade. Né? Então aqui, por isso o conhecimento é importante e não pode ser do falatório de um diz que me diz que, né? Como eu falei do outro dia, o potássio não faz com que caminhe os nutrientes para os grãos, que enche os grãos. A função do potássio está na transformação de aminoácidos para proteínas e essa proteína vai ser armazenada. Então, olha como é a importância, né? E aliás, o potássio está envolvido em todas as transformações de proteína na planta, não só para essa proteína que vai ser armazenada, para a formação da planta como um todo, né? A bomba de potássio e sódio, claro que é importante, mas nesse caso, hoje, a importância que a gente está vendo é nessa transformação como um todo. Então, por que eu estou falando de potássio? Porque muitas vezes o pessoal confunde potássio com boro. Quem é o grande carreador, quem faz esse transporte de fotoassimilados, principalmente aminoácidos e açúcares, das folhas, aonde é produzido, para que eles sejam levados até a armazenagem nos grãos, ou no como, por exemplo, cana-de-açúcar, é justamente o boro. Então, olha como é importante, então, nessa transformação, nessa formação da planta como um todo. Sintoma de deficiência, como eu falei, enrugamento é um deles. Falta de formação de vagem, por exemplo, nessa foto, né? Formou flor, formou rácimo, mas não segurou. Isso tem muito a ver com a questão de boro. Nesse caso aqui também pode ser deficiência de cálcio, falta de água, né? Mas o boro pode estar envolvido com esse processo. Né? Os gráficos de marcha da absorção, eu disse que eu não vou comentar sobre isso. Né? Eu só gostaria de fazer um outro comentário que é: quais são as fontes de boro que nós temos hoje no mercado? Basicamente nós temos 3 fontes e a partir dessas 3 nós temos algumas transformações. A primeira são aquelas substâncias que são pouco solúveis, né, que são matérias-primas, como por exemplo a mais utilizada no Brasil é o Lexita. Né, o Lexita é retirado lá na Cordilheira dos Andes e trazido para o Brasil. Ela é moída e jogada. Qual a característica da Olexita? O Olexita pode demorar até 3 anos para disponibilizar boro. A disponibilidade do boro que está no Olexita é baixa, ele não está prontamente disponível. A menos que tenha passado por uma acidificação, que uma pequena parte ao redor vai estar disponível de boro. Mas mesmo assim pode levar 3 anos para disponibilizar. Então, de que forma nós vamos utilizar essa fonte Olexita? Nós vamos utilizar ela como corretivo do solo. Então, o meu objetivo tem sido o seguinte: eu quero elevar os meus níveis de boro no solo para mim não ter que ficar fazendo aplicação toda vez nas culturas com boro. Pode ser um pensamento, né, uma estratégia. Então, nessa estratégia, eu tenho colocado aí 50, 70, até 100 quilos de Olexita por hectare, com o objetivo que, num prazo de 1 ano, esses níveis vão para 2 a 3 miligramas por decímetro cúbico. E depois começa a cair novamente, e aí daqui a pouco, daqui 3, 4, 5, 6 anos, eu tenho que fazer uma nova reposição devido às lixiviações que vão acontecendo. Então, essa é uma das estratégias. Segunda estratégia que eu tenho trabalhado, o uso de octaborato de sódio. Nós fomos o primeiro a posicionar o octaborato de sódio nas culturas, a partir dos trabalhos lá de 2006, 2007, vendo seus resultados. De que forma a gente tenha trabalhado com o octaborato de sódio? Colocado antes da semeadura das culturas, para que o boro possa estar disponível já na primeira formação das raízes. Então, lá naquela época, a gente trabalhava muito com o uso com glifosato. E continua trabalhando o octaborato junto com o glifosato. Só que eu tenho chamado muita atenção
que dependendo do tipo de água, né, a característica de água que a propriedade tem, se eu tenho uma água dura, se eu tenho uma água com pH alto, muitas vezes eu vou colocar esse glifosato e o octaborato aumenta o pH. E quando o pH é acima de 5, já começa a perder efeito do glifosato. Então a gente tem chamado muita atenção para isso, para posicionar mais adequadamente. Né? Eu tenho, por exemplo, na nossa área aqui em Passo Fundo, a gente tem trabalhado com octaborato na dessecação, sem problema nenhum, porque a qualidade de água que a gente tem é uma água leve, pH baixo, não tem tido problemas. Né? Mas daqui a pouco a gente vai para uma região, né, Cruz Alta, que o pH é 7, 7 e pouco, Ijuí, pH 9, esse aí pode ter problema, então cuidado um pouco com essas aplicações. Então, se for utilizar o octaborato, daqui a pouco vale a pena fazer uma aplicação só dele nesse solo e depois vir dessecando, ou ao contrário. Tá? Mas o octaborato, para mim, a gente sempre trabalhou com 2 quilos por hectare, porque naquela época a gente observou, por vários anos, que 1 quilo era suficiente para a cultura nas produtividades daquela época, né? Nós estávamos falando naquela época aí com uma meta de 60 sacos por hectare no máximo, e o outro 1 quilo, o objetivo era para aumentar esses níveis no solo. Então eu tenho chamado a atenção para isso, porque muitas vezes o pessoal pergunta, mas Gustavo, já faz anos que eu estou aplicando o octaborato, eu não estou vendo aumento dos níveis no solo. Bom, qual a produtividade que tem acontecido? Nas minhas últimas produtividades, 70, 80, 90 sacos por hectare. Então, a partir do momento que a gente aumentou a produtividade, nós exportamos maior quantidade de boro também. Então, aquela quantidade que a gente estava colocando para ser armazenado no solo para aumentar, nós estamos aumentando a exportação. Então, eu chamo essa atenção porque se é para a gente pensar em ir aumentando os níveis de boro no solo com o octaborato, daqui a pouco nós temos que estar indo para 3 quilos por hectare, nós temos que estar fazendo daqui a pouco 3 no inverno, 3 no verão. Então, são posicionamentos que a gente precisa olhar de acordo com o nosso sistema, nossa produtividade atual. E a terceira forma que a gente tem de aportar boro nas culturas é a partir de ácido bórico. A característica do ácido bórico é que ele é um H3BO3. Se a gente pegar e jogar no solo, dissocia hidrogênio acidificando o solo. Por outro lado, BO3-, que vai ter lixiviação. Então a gente não utiliza ácido bórico como fonte de boro nutricional. Não pode estar fazendo essa aplicação antes da semeadura, porque nós temos lixiviação. A gente vê várias regiões do Brasil utilizando ácido bórico com glifosato. E eu posso dizer para vocês que ele pode ser no máximo um adjuvante, um acidificante dessa cauda para melhorar a absorção do glifosato por parte da planta. Mas não vai ser boro que vai estar disponível para as culturas posteriores. A fonte ácido bórico tem que ser aplicado via foliar. Então, quando eu aplico foliar, a planta absorve esse boro tranquilamente. Como eu falei antes, o boro ele é imóvel, ele vai ficar naquela folha. Então, eu tenho que estar com V2, V4, as fases iniciais, fazer uma aplicação de boro, vai crescer novas folhas, eu tenho que fazer uma nova aplicação. Então, eu tenho que pensar de 2 a 3 aplicações por ciclo para poder suprir melhor se for a base de ácido bórico. E esses produtos que estão vindo com esses glicóis, a gente pode dizer que nós não precisamos fazer tantas aplicações assim. No máximo 2 aplicações, 1 para 2 aplicações, já supra a necessidade de boro, porque a gente coloca a quantidade que precisa naquelas folhas e essa substância tem condições então de translocar da folha velha para a folha nova, então aquelas folhas novas que foram formadas, está sendo translocado essa quantidade toda. A única coisa que a gente tem que ver é área foliar, né? Perda por área foliar, quando tem baixa área foliar, então a gente vai ter muito no solo, a planta não vai conseguir armazenar tudo. Então por isso a gente pode ter que fazer até 2 aplicações. Muito bem, tem trabalhos aí também, como eu falei, principalmente na cultura da soja, daí para vocês poderem analisar um pouquinho mais. O outro nutriente que eu gostaria de falar e detalhar um pouquinho mais, que eu tenho trabalhado com maiores detalhes, é o zinco, né, para a gente fechar aqueles 4 micronutrientes mais importantes. O zinco ele também é pouco móvel, então aqui só para deixar mais claro, manganês, zinco, cobre
e ferro são pouco móveis, ou seja, eles são absorvidos pela planta, mas a mobilidade dele é baixa. Então, se no caso dos imóveis é certo que a gente precisa fazer várias aplicações para suprir, no caso desses outros micronutrientes, que são pouco móveis, uma parte deles é translocada e outra parte não é translocada. Tá? Então tem que cuidar disso. Então o zinco é outro elemento que nem o manganês, que vale a pena a gente pegar a dose toda e dividir, de repente, em 2 ou 3 aplicações. A dose toda, não precisa pegar essa dose e fazer a aplicação em cada aplicação. Não, pega a dose toda, divide ela para suprir essa necessidade durante esse ciclo. O zinco sofreu aí uma mudança muito grande na minha recomendação nesses últimos anos. A partir de alguns trabalhos que a gente observou, conversando com o professor Frederick Below na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, onde que nos Estados Unidos hoje eles fazem muita aplicação de zinco, principalmente na cultura da soja. E a partir desses trabalhos, a gente fez esse trabalho de marcha de absorção, olhando um pouquinho mais as deficiências que acabaram acontecendo. Hoje, a gente tem buscado como teor desejável no solo 5 miligramas por decímetro cúbico. Né? Se a gente olhar o Rolas no Rio Grande do Sul, o Rolas diz que 0,5 miligramas está bom. Né? E hoje a gente já tem resultados aí já acima de 5 miligramas. Da onde que vem esses 5 miligramas? Vem dos trabalhos que nessas áreas de alto teto produtivo, nós observamos que aquelas áreas que tinham abaixo de 5 miligramas por decímetro cúbico, elas tiveram aumento de produtividade quando foram aplicadas zinco. Se eu tinha acima de 5 miligramas, elas não tiveram resultado econômico. Então, por isso que eu reposicionei com relação a 5 miligramas por decímetro cúbico essas áreas. Se tiver acima de 5, não precisa fazer aplicação nenhuma. Se tiver abaixo de 5, fazer reposição sim de zinco, principalmente na cultura da soja. Além, é claro que na cultura do milho, na cultura do trigo, tem a sua resposta, na cultura do arroz, também na cana-de-açúcar tem uma grande resposta, né? Então aí o que vai mudar de uma cultura para outra é dose. E nós estamos falando de doses aí de 30 a 150 gramas no máximo por hectare. Então isso tem que cuidar. A questão toda muitas vezes não é dose, vou botar uma grande dose. Muitas vezes o principal detalhe está na fonte. Nunca trabalhar com cloreto de zinco, pessoal. Eu tenho visto muitos produtos no mercado à base de cloreto de zinco. Por que o pessoal trabalha cloreto de zinco? Porque o cloreto de zinco é muito rápido a absorção. Cloreto de zinco consegue fazer formulações de produtos mais concentrados de zinco e com custo barato. Então hoje o custo mais barato de zinco é de cloreto de zinco. Só que qual que é o grande problema do cloreto de zinco? Ele é rápido na absorção e ele vai queimando. Ele acaba fazendo com que a planta então mate aquelas células onde está aquela presença daquele cloreto. Então assim, nunca, jamais utilizar produtos à base de cloreto de zinco, porque a gente pode até dessecar uma lavoura se utilizar uma fonte dessas. Então nós temos que estar pensando em sulfato de zinco, de preferência um zinco quelatizado, né? Em especial atenção ainda a IDTA, ou protegido com uma substância orgânica, um ácido orgânico, um aminoácido, e aí a gente vai ter um resultado mais eficiente. Tá? Então cuidado com isso, que daqui a pouco o pessoal vê que precisa aplicar zinco e aplica de qualquer jeito. Não. As nossas aplicações, inclusive de zinco, têm sido preferencialmente via foliar, não via tratamento de semente, por alguns motivos. Um deles, a gente não tem que retratar. Segundo, para nós não ter problema de salinidade. Terceiro, que quando nós colocamos no tratamento de semente, a gente coloca muito próximo a um grande inimigo do zinco, que é o fósforo. Se o zinco, a absorção, a forma que ele está para absorver similar é na forma de Zn+2, ele tem carga negativa, ele pode se ligar ao fósforo no solo, que tem carga negativa, e ser formado então o fosfato de zinco, que é uma forma que a planta não consegue absorver. E se ele não é absorvido, ele não vai ser aproveitado. Então a gente tem que fugir do fósforo. Então a preferência nossa é via foliar, por isso dividir também, já está entrando com herbicida em pós-emergência, já entrar com uma dose e as próximas aplicações fazer
a complementação. É assim que a gente tem trabalhado. Uma função importantíssima do zinco, tá? Ele é um cofator enzimático. Para quê? Para a passagem do aminoácido triptofano para a formação do hormônio de crescimento auxina. Por isso que o zinco está ligado diretamente a crescimento da planta. Por isso que os livros dizem que a deficiência de zinco faz com que a planta fique raquítica, a planta não cresça, porque não existe a formação da auxina. Tá? Então, olha como é importante então esse crescimento adequado. E quando nós falamos dessa auxina é para aquilo que a gente sempre busca, né? Que é o nosso quinto passo, equilíbrio hormonal da planta, para deixar a planta de pé, em condições de boa formação. Tá? Tem as marchas de absorções, que eu falei, não vou discutir com isso, aí tem alguns exemplos em termos de aplicações, né? O que eu queria mais deixar dito é essa questão do zinco, a importância, por que tem funcionado e que forma que nós devemos estar interagindo com a planta com o zinco, chamando a atenção da necessidade que se tem, não só na soja, mas também no trigo, no milho, no arroz, na cana-de-açúcar, podemos colocar nos citros também, no café, talvez essas sejam as principais culturas que têm maior necessidade de zinco e precisa estar constando então nas nossas aplicações. Então, pessoal, aqui ó, eu faço um fechamento dos 4 principais micronutrientes que eu vejo que são importantes nós estarmos observando. Eu diria que hoje, do resultado dos micronutrientes, 90% dos resultados está em cima desses 4 micronutrientes aí que eu comentei. O resto vai depender muito de situação para situação, que é isso que eu vou estar comentando com vocês com os outros micronutrientes agora. Então, vou ser mais objetivo, né, em termos de absorção, teores no solo, forma de absorção, função, deficiência, e posicionando em que condições normalmente a gente pode enxergar um pouco mais de deficiência, que aí é importante nós trazermos para a nossa realidade. Que é o caso do cobre, né? E eu já começo com o cobre porque a deficiência de cobre pode estar acontecendo principalmente em solos muito arenosos e com baixa matéria orgânica. Como a gente sabe que o cobre pode estar sendo deficiente? Pelo teor desejável no solo. Então hoje a gente busca que o solo tenha pelo menos 1 miligrama por decímetro cúbico para dizer que está bom. Se estiver abaixo, nós precisamos fazer aplicações de cobre. Tá? O cobre, como eu falei antes, junto com manganês e zinco, é pouco móvel, ele também é uma carga positiva, é mais 2 a forma de absorção. Né? O cobre está diretamente ligado à formação de clorofila, também, porque existe uma troca de cargas, está diretamente ligado a formações, principalmente troca de formação de substâncias, né? Então o cobre está em termos de proteção de planta, formação de parede celular, tem algumas questões importantes, né? Sintoma de deficiência é um amarelecimento com bronzeamento, um bronzeamento diferente de uma clorose comum, ele vem com esse bronzeamento junto, tá? Também aqui está os teores, né? Então, só para colocar, o cobre para mim, eu tenho dado importância para essas regiões, né? Cuidado, área arenosa, com baixa matéria orgânica, é bem possível que o cobre possa ser o elemento que precisa estar junto, e aí a gente pode estar falando de 10, 15, 20, 30 gramas por hectare, muitas vezes já são suficientes para suprir o cobre nessas culturas. Colocaria a soja, uma ferramenta importante, nós temos aí feijão, nós temos café, citros, né, talvez as culturas aí com maior necessidade de cobre, tá, ok? Cobalto, né? Cobalto ele é pouco móvel, primeiro que ele não é absorvido via folha, ele vai ser pouco móvel também, se fosse. A gente não tem conseguido ter a gente não tem uma informação sobre teor desejável no solo, né? Porque a gente não tem análise, se molibdênio já é difícil, cobalto é pior. O cobalto também é carga mais 2, como é manganês, zinco, cobre, ferro, a forma que absorve, né? O cobalto está diretamente ligado à formação da cobalamina, tá? Cobalamina é como se fosse entre aspas aqui, o sangue do rizóbio. Então, para que aconteça o processo de transformação de nitrogênio,
é importante que tenha cobalto presente. Então, nós temos duas situações que a gente tem feito. Obrigatoriamente, nós precisamos colocar cobalto em áreas novas. A nível de Brasil como um todo, a gente não tem áreas com níveis adequados de cobalto. E já que nós temos baixa quantidade de micro-organismos, principalmente o rizóbio, para fornecer nitrogênio, nós precisamos dar excelentes condições para esse rizóbio, então, formar nitrogênio e poder aportar para a planta. Então, áreas de abertura, obrigatório colocar cobalto. Se ele não é absorvido via folha, eu preciso estar disponível, eu preciso colocar aonde? Via tratamento de sementes. Muito bem, aqui está a grande chave dessa questão. Quando a gente trabalha no tratamento de semente, a gente coloca uma dose muito alta, ou durante o período pós-semeadura é muito seco, pode acontecer esse tipo de sintoma que está nessas fotos, né? Uma foto aí da Embrapa, que é esse amarelecimento do primeiro par de folhas. Tanto o cotilédone como o primeiro par de folhas está amarelado. O que é isso? É que existia uma concentração tão grande de cobalto ao redor das raízes que a planta acabou absorvendo demais esse cobalto e não fez absorção de ferro, porque eles brigam pelo mesmo nicho de absorção. Não absorvendo ferro, a planta não consegue formar, então, a clorofila. Não formando clorofila, fica amarelado. Aí essa raiz precisa sair fora dessa concentração alta de cobalto para encontrar ferro, absorver. Então esse processo leva um determinado tempo. Então a quantidade que a gente vem trabalhando, no caso da soja com cobalto, é em torno aí de 1 a 3 gramas por hectare. Eu coloco como obrigatório nos primeiros 2 a 3 anos de abertura de áreas. E a gente tem visto que áreas velhas, a gente não tem a necessidade de aplicação de cobalto. A gente não tem tido respostas com cobalto em áreas mais velhas, quando já tem possivelmente uma determinada quantidade no solo. Não estamos medindo a quantidade presente, mas a gente tem observado que depois do 3º para 4º ano, já tem uma boa quantidade de cobalto, a gente não tem mais a necessidade. Tá? Podemos continuar aplicando esse cobalto? Até podemos. Podemos até fazer via foliar, né, sabendo que não vai ser absorvido via folha. Vai ser lavado e vai para o solo. Né? Mas a gente sabe desse processo. Segunda função que o cobalto tem é retardar a produção de etileno por parte da planta. Então, se eu aumento as concentrações de cobalto na planta lá no final do ciclo, eu consigo levar o ciclo da cultura um pouquinho mais de tempo. Então, poder ter um enchimento de grãos maior. Essa é a segunda função, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo desde 2010, que eu vejo que é um trabalho muito bem interessante. A gente tem um pouco de cuidado no uso, principalmente no caso de uso de fungicida junto. Anos que a gente trabalha muita estrobidurina, a gente não faz essa aplicação de cobalto, porque a gente já tem esse efeito da própria estrobidurina de retardar a produção de etileno também. Então, a gente vai utilizando aqueles anos que tem pouca aplicação de fungicida, pouca aplicação de estrobidurinas, né? E a gente vê que tem vantagem de estar colocando isso mais para frente. Tá? Fora disso, não tem visto grandes resultados. Níquel, né? Níquel, ele é móvel na planta, Ni+2, né? Também é uma carga positiva, é um cátion, ele também não tem níveis adequados no solo, né? Apesar de que até tem alguns que consideram o níquel até um metal pesado no solo, né? E hoje a gente sabe que o níquel tem função na planta. Então, a gente tem que cuidar e a principal função está lá também no aproveitamento do nitrogênio, na transformação de nitrito em amônio. O níquel é a ferramenta para esse processo como um todo. Tá? A gente tem feito muitos trabalhos com níquel, principalmente na cultura da soja. Tem mais de 20 trabalhos com níquel. Desses 20, nós devemos ter uns 2 ou 3 que nós tivemos resultados positivos. Tá? Os outros a gente não teve resultados assim significativos. Então, por isso que para mim níquel ainda não é o elemento necessário no nosso dia a dia. Então eu não coloco junto com aqueles 4. Né? O níquel para mim está com uma ferramenta, é uma ferramenta importante, mas eu não vejo a necessidade, a obrigação de estar fazendo essas aplicações nas culturas. Tá? É claro, né, nesse projeto que nós estamos aí buscando 12 toneladas de soja, daqui a pouco a gente vai observar, olha, para a gente puxar aí para 10, 12 toneladas,
nós temos que estar trabalhando mais com níquel, né? Então nós estamos em observação com isso, nós estamos analisando um pouquinho melhor, mas ainda não tenho esse posicionamento. O níquel, para mim, não é uma figura obrigatória nas nossas recomendações. Como também ferro também não é, em termos de aplicações. Por quê? Porque normalmente o ferro está muito presente no nosso solo, em grandes quantidades, né? O ferro, toda essa cor vermelha que tem um solo, normalmente são substâncias ferrosas, a partir de ferro, em que está presente. Então, eu considero aí teor desejável acima de 30 mg por decímetro cúbico, somente abaixo de 30 que nós precisaríamos pensar em fazer alguma aplicação de ferro. Então, ferro para mim não é um elemento que a gente vem aplicando, somente em áreas de hidroponia, né, porque hidroponia trabalha só com água, não tem esse ferro disponível no solo, então aí é importante estar colocando esse ferro, não dá para faltar nenhum dos elementos, mas no caso das lavouras, o ferro necessário pela planta normalmente é trabalhado tranquilamente. A grande função do ferro é catalisar, né, acelerar o processo de formação de clorofila com o carregamento do oxigênio, né? Lembrar que o oxigênio é tão importante assim, o ferro auxilia esse processo como um todo, auxiliando também na formação de determinadas proteínas, e ele pode ser absorvido tanto na forma de ferro mais 2 como ferro mais 3, que é a mesma forma da assimilação. Então, normalmente a gente não precisa estar pensando em ferro, mas o ferro tem uma importância enorme, né? A gente pode ver nessa rota metabólica aqui, né, que é a formação da clorofila. A gente observa, né, desde a formação inicial lá, né, da glicina com succinil com enzima A, a necessidade de ferro, até a formação da clorofila. Por isso que a clorofila depende também, se a gente olhar lá na direita, né, do magnésio e do ferro. São os dois principais nutrientes para a formação de proteína. Como a gente falou do magnésio lá no mês passado, falar do ferro agora, também essa importância que se tem para a formação de clorofila. E como falei antes, áreas que são bem vermelhas, solos vermelhos, né, não precisamos se preocupar. Se estiver acima de 30, não precisamos se preocupar em aplicação. E cloro, pessoal, cloro é uma carga negativa, muito móvel, necessária para a planta, né, para quebrar a molécula da água. Então, quando a planta absorve H2O para quebrar hidrogênio para um lado, oxigênio para o outro, é o cloro que faz esse processo, né? Por que que o cloro ele é utilizado em piscinas para limpeza? Justamente para separar a sujeira da água, fazer essa quebra, né, para que a sujeira depois então possa precipitar. No caso da planta, faz essa quebra aí do hidrogênio e do oxigênio, disponibilizando esses dois nutrientes para a planta de acordo com a necessidade e a partir da fotossíntese. Ele também ativa várias enzimas, né, e está envolvido no transporte de vários cátions e cargas positivas, como é o caso de potássio, cálcio, magnésio. Então, olha como é importante o cloro também. Ah, mas então nós precisamos fazer a aplicação de cloro nas culturas. Não necessariamente, porque hoje a gente tem colocado uma grande quantidade de cloro via cloreto de potássio. Como é a principal fonte que nós temos de potássio nas grandes culturas? É o cloreto, é a mais barata, apesar de ter sulfato de potássio também, mas é uma fonte muito mais cara. Então hoje o cloreto de potássio é muito utilizado, então a gente acaba utilizando quilos de cloro por hectare à base do cloreto de potássio. Então a gente não tem uma necessidade de fazer uma complementação. Eu tenho falado isso há vários tempos, mas a gente não chegou ainda a fazer um trabalho sobre isso. Mas daqui a pouco a gente tem que começar a se preocupar com excesso de cloro presente no solo, né, pela grande quantidade que a gente vai aplicando, tá? E para a gente finalizando aqui, a partir desses micronutrientes, né, eu gostaria de comentar um fator aqui, que é análise foliar, né? Como é importante a gente fazer análise foliar. E a gente precisa ver que metodologia que a gente vai fazer a comparação. Uma metodologia que foi criada pela Embrapa, que é o DRIS, né, ele vai ver justamente a relação que tem entre os nutrientes. Mas aqui eu chamo a atenção para você, se for fazer DRIS, né, não tenho nada contra o DRIS, mas se for fazer o DRIS, é fazer no início do florescimento, pegando a terceira e quarta folha. A calibração que se tem é a partir disso. Por isso que a gente acabou desenvolvendo o trabalho da marcha de absorção,
onde definiu a marcha de absorção, a necessidade dos nutrientes para cada fase da cultura do milho e da soja. A gente foi ver os níveis críticos nos estádios chaves da cultura, então aqueles níveis que eu estava falando antes, né? E a gente montou todo aquele gráfico de interpretação em termos de análise foliar. Então, com aquela tabela que eu mostrei para vocês, vocês podem tirar todas as folhas da soja ou do milho, mandar para o laboratório e vocês têm uma tabela para comparar para saber se estão em níveis adequados ou não. Outra informação que eu queria trazer para vocês aqui com relação à distribuição do fertilizante na linha, tá? Isso aqui é um trabalho antigo e eu vou trazer um trabalho novo que foi feito agora recentemente. Isso aqui é um trabalho do FertSystem, né, comparado com a rosca sem fim, né? A rosca sem fim tem uma heterogeneidade muito grande, então, né, o que eu chamo de, ele joga por guspe o adubo, né? O FertSystem consegue ter um controle melhor e a gente tem visto que o Top Planting tem um controle melhor ainda, principalmente quando nós temos aí subida, descida, declives, tem uma adequada formação. Por que eu chamo a atenção para essa distribuição dos fertilizantes? Porque eu posso estar colocando mais micro ou mais macronutrientes em cada lugar. Então daqui a pouco eu posso estar colocando uma altíssima quantidade de fósforo e o que vai ser essa grande quantidade de fósforo vai causar? Deficiência de zinco. Então olhar um pouquinho para o sistema que cada um está utilizando e ver as deficiências que podem estar sendo realizadas, tá? Um contato rápido para vocês aí sobre fertilizantes organominerais, tá? Para a gente fechar isso aí tudo. A gente tem trabalhado muito com essa parte dos organominerais, seja a partir de compostagem de substâncias orgânicas de dejetos animais, seja a partir de lignito, que é uma fonte de ácidos orgânicos muito forte, né? O objetivo todos os organominerais é ter uma grande quantidade de ácidos úmicos presentes, que vão aumentar muito mais a disponibilidade dos nutrientes. Hoje a gente consegue ter o dobro da disponibilidade na forma do organomineral em comparação ao mineral convencional, até pela disponibilidade lenta e gradual. Nós podemos estar fazendo as recomendações dos nutrientes minerais, mas transformando para organomineral, porque a gente vê algumas vantagens de menor perda desses nutrientes, menor concentrações de sais, aumento da quantidade de raízes, aumento do volume de solo que vai ser explorado para aumento da absorção dos nutrientes, melhoria da atividade microbiana, porque nós estamos dando uma substância orgânica ali para melhorar essa condição, uma melhor uniformidade da população de plantas quando esse organomineral tem proteção, quando é NPK no grão. Se eu tenho uma mistura de grânulos, eu já não tenho essa uniformidade, eu já não tenho essa melhoria tanto na população. Vou ter uma maior retenção de água, porque a substância orgânica retém uma água, que nem estava no trabalho antes mostrando, que até 20 litros de água podem ser retidas em 1 quilo de ácido orgânico. Olha, se eu aumento essa quantidade de disponibilidade de água no sulco, eu vou fazer com que essa planta tenha a maior disponibilidade de água também. Tá ok? Então, pessoal, eu queria falar mais sobre esse organomineral rapidamente, porque o objetivo principal hoje era micronutrientes, né? Focar principalmente sobre a questão dos 4 principais micronutrientes, né? Então, voltando, molibdênio, boro, manganês e zinco, e aí eu colocaria aí o cobre e o cobalto em situações aí possíveis, mas esses 4 aí fundamentais. Então a gente tem trabalhado muito com esses 4 micronutrientes, nesses momentos que eu falei, e eu vou deixar agora para a gente posicionar esses micronutrientes de acordo com cada cultura. Então, lá no caso, quando a gente falar, que se não me falha a memória, já no próximo mês a gente vai estar falando dos cereais de inverno, né, especialmente o trigo, lá eu vou posicionar justamente qual a dose, qual o momento de aplicação, por que isso é tão importante para essa cultura. Então isso vai nos auxiliar bastante para a gente fazer esse posicionamento. Tá ok? Pessoal, deixa eu dar uma olhada no nossa condição aqui. Pessoal que tiver alguma pergunta, quiser mandar agora no nosso chatzinho aqui, eu vou poder estar respondendo, tá ok? Pergunta do Andrei, então. Existem diferenças na absorção foliar para as diferentes fontes de molibdênio? Molibdato de sódio, molibdato de amônio e trióxido de molibdênio?
Sim, Andrei, existe diferença sim, né? Principalmente via foliar. Tá? Então, o trióxido de molibdênio tem uma excelente absorção e a comparação entre molibdato de sódio e molibdato de amônio, o molibdato de amônio ele é muito mais fácil a absorção do que o molibdato de sódio. Sim, existe essa diferença. Então, por isso que eu penso da seguinte forma, se eu consigo aumentar os níveis de solo acima de 1 miligrama, eu já começo a diminuir a necessidade de ficar acompanhando um pouquinho a questão da fonte, né? Mas se a gente puder escolher essas outras fontes, deixando a molibdato de sódio de lado, seria melhor essas outras fontes, como eu falei. Aqui parece que não tem nenhuma pergunta. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, pessoal, o pessoal normalmente depois dos nossos cursos, o meu WhatsApp enche, não tem problema nenhum. O pessoal muitas vezes não quer colocar no chat ali e faz uma pergunta mais privada. A gente tem respeitado bastante isso aí. Então, assim, ó, todo mundo fica à vontade. Quem queira fazer alguma pergunta, manda direto para mim. E qualquer dúvida, estamos à disposição, tá ok? Então, o nosso próximo curso vai ser no mês de abril. E aí voltamos aqui para estar discutindo sobre, possivelmente, os cereais de inverno, tá ok? Um abraço a todos e até o próximo mês.